Oi, gente! Hoje eu tô vindo aqui comentar sobre algumas atitudes que a Lumena teve dentro do BBB, principalmente com relação a Carla Dias, e que foram um pouco polêmicas. Isso porque em uma das falas da Lumena, ela disse que a Carla Dias estava toda cagada na branquitude. E em outra situação, ela disse que não gostava da Carla por achar ela muito desbotada e sem melanina. E essas falas da Lumena repercutiram muito mal aqui fora, porque as pessoas começaram a dizer que ela estava cometendo racismo reverso. Mas será que estava mesmo? Bom, eu nunca acreditei em racismo reverso. Mas isso porque eu tenho a consciência que a população branca como um todo, ela nunca sofreu o que os negros sofreram. A gente nunca passou pelo que eles passaram. E a gente ocupa uma posição na sociedade que é uma posição de privilégios, que nos impede de sofrer racismo. Por isso eu sabia que esse termo racismo reverso estava sendo usado de forma errônea. Mas ao mesmo tempo, eu queria saber que nome eu poderia dar a essa postura que a Lumena teve. Então eu fui atrás e pesquisei e cheguei à conclusão que a Lumena cometeu injúria racial. Mas qual é a diferença entre racismo e injúria racial? E por que a gente não pode de forma alguma falar que um branco sofreu racismo? Porque enquanto a injúria racial é um crime que consiste em ofender a honra de alguém se utilizando de elementos referentes à raça, cor, religião, etnia, dentre outras coisas, ela é direcionada a uma pessoa, a um indivíduo exclusivamente, enquanto no racismo a discriminação se aplica a todo o grupo social. Por exemplo, já imaginou um cenário onde você fosse impedido de entrar em determinado lugar somente por conta da cor da sua pele? Parece uma ideia absurda, não é? Mas ela já aconteceu. Esse é o chamado racismo institucional. Se você nunca ouviu falar na segregação racial que aconteceu nos Estados Unidos, ou se não sabe o que foi o apartheid, busca se informar. É muito importante que a gente tenha conhecimento e consciência sobre esses assuntos para que a gente não deixe que determinadas situações voltem a acontecer. Outro motivo pelo qual a gente não deve usar a expressão racismo reverso é porque não foram as pessoas brancas que foram trazidas da África dentro de navios em condições desumanas para serem escravizadas em outro lugar. E são os descendentes desses escravos que sofrem até hoje as consequências dessa escravidão. Quer saber mais sobre o racismo estrutural com exemplos práticos? Então bora lá! A maioria das pessoas que moram em uma favela ou em lugares periféricos, elas são brancas ou negras? E a maioria da população carcerária, ela é composta por negros ou por brancos? O seu chefe do trabalho, ele é negro? Quantas pessoas negras trabalham com você? Quantos negros tem na sua sala de aula? E aonde essas pessoas moram? Será que elas moram nos bairros mais caros da sua região? Se você é branco, você já foi para uma entrevista de emprego com medo de não ser chamado somente porque você é branco? Não, né? E é por isso que a palavra racismo não pode e não deve ser usada para pessoas brancas, porque o racismo não se limita somente à cor da pele. E é por isso também que a postura que a Lumena teve com relação a Carla Dias não pode ser chamada de racismo reverso. E eu decidi fazer esse vídeo porque da mesma forma que eu tinha essa dúvida entre o que pode ser considerado racismo e o que se enquadra em injúria racial, eu imaginei que outras pessoas também pudessem ter. E não tem problema se você não sabe, mas na dúvida, não tenha medo de perguntar. O problema não é não saber, o problema é não querer aprender. E é muito importante que a gente busque conhecimento para que a gente possa se posicionar de forma correta e sem ofender ninguém. Beijo!